Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal Lean Construction e Excelência Operacional. O vídeo vai para o YouTube e o podcast vai para as principais plataformas digitais para você que prefere escutar o áudio a ver o vídeo aí. Tem a possibilidade de escutar no Spotify, no iTunes, no Google Play, nas principais plataformas que você aí quiser de acesso, né, aos principais podcasts. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar de um assunto que muitas vezes ele pode se tornar até um pouco polêmico e dar aí diversas discussões, como eu já tive boas delas, sempre positivas, obviamente, mas eu não gosto, né, gostaria de deixar bem claro aqui, não sou um cara de causar polêmica, não uso o YouTube para falar de temas polêmicos, poderia, como um monte de gente faz aí para vender, né, para mostrar e tal, falar de temas polêmicos e tal, não é a minha vertente de trabalho, nunca foi, nem tenho essa pretensão de forma nenhuma. E quando eu sempre vou falar de algum tema que possa ser polêmico e tal, eu procuro até mesmo ponderar um pouco mais do que o normal, para que essa polêmica não seja causada e que a gente sempre veja um tema com bons olhos e aprenda com ele e saiba utilizá-lo de alguma forma para aquele intuito que a gente está falando. Nesse vídeo eu vou falar sobre o tema da pirâmide de terceirização. Eu vou explicar já para você o que é, por que ela acontece, não só com construtora, mas em diversos projetos de Lean ou projetos normais, que nem às vezes envolve Lean, mas principalmente nos projetos de Lean Construction, que é o foco desse canal aqui. Os clientes que eu tenho apoiado agora têm participado comigo, né, de temas como esse, concordam, a gente discute positivamente sobre vários assuntos, e a intenção aqui é de você refletir sobre esse assunto, verificar como é que isso acontece aí no seu projeto, na sua empresa, e a partir dos temas que eu vou falar aqui, poder concluir para você o que você deve fazer, se isso realmente estiver acontecendo, o que a sua empresa pode fazer para que isso não aconteça e tirar os melhores resultados possíveis para o seu próprio resultado como profissional e para os resultados do seu projeto, da sua empresa. Então, roda a vinheta e eu já volto aí para a gente falar sobre os riscos principais aí da terceirização, dessa pirâmide da terceirização. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. A gente sabe que falar em terceirização, né, não é a terceirização do serviço no sentido de ter aí um stakeholder, um prestador de serviço, não, é aquela terceirização interna, né, ou seja, dentro dos próprios projetos aí que eu quero chamar um pouquinho a atenção aí sobre esse tema nesse vídeo. Existem aí, eu anotei 4 níveis, né, de terceirização, e a gente tem que entender esses níveis de terceirização da mesma forma como a gente entende os níveis hierárquicos de uma empresa. A gente sabe que pelo menos 3 níveis a gente tem. O nível da direção, né, o CEO com os diretores e tal. O nível dos gestores, né, o gestor de processo, por exemplo, gerente de produção, gerente de logística, gerente de análise contratual, gerente financeiro, enfim, a parte de gestores e a parte operacional na base, aí cuidando, né, da parte operacional, literalmente, de cada um dos processos do projeto, do negócio, da empresa, enfim. E aí, olhando essa mesma pirâmide organizacional, a gente também tem, quando a gente vai ter uma jornada de Lean Construction, se você já está nela, você vai passar por isso que eu vou te falar agora e tome bastante cuidado com os temas que eu vou te dizer, ou se você está pretendendo iniciar uma jornada de implementação do Lean Construction, você vai passar por isso de uma forma ou de outra, e aí já, obviamente, tendo esses pontos sendo adotados aí como reflexão, você vai poder tomar as providências adequadas para que você não cometa alguns erros ou algumas falhas nesse sentido. O primeiro item que eu gostaria de dizer, e que está no topo da pirâmide, né, e que para mim é um dos mais importantes, inclusive, é a terceirização dos líderes, seja CEO, seja um diretor, para os gestores do projeto. E aí pode ser qualquer tipo de gestor do nível 2, vamos chamar assim. A terceirização do nível 1 para o nível 2. Por que ela acontece? Por que ela é muito importante? Talvez uma das mais importantes, não saberia dizer qual é a mais importante em si. Vai depender muito
de que ponto a empresa está na jornada de implementação e de diversos outros fatores. A minha questão aqui não é medir a importância, mas sim falar para você o que eu acho sobre isso, para você tomar suas conclusões e dar algumas dicas para você não cometer algumas falhas. Existe sim muita terceirização, né, daquilo que vem de cima para baixo. Primeiro, da não participação por falta de tempo ou por alguma desculpa ou outra qualquer, e na maioria das vezes, na minha opinião, também são desculpas que são dadas, porque é muito fácil terceirizar, né? Falar assim, eu quero implementar o Lean na minha empresa, um CEO, uma diretoria, enfim, mas, ok, monta-se um time, coloca-se um gerente ou um diretor, alguma coisa assim, né? Depender do tamanho da empresa, né? Aí isso começa a subir cada vez mais, e monta-se um time e dali para baixo aquele time fica responsável. Não dá para ser assim, né? Ou somente assim. É de suma e primeira responsabilidade do líder maior da empresa chamar para si a responsabilidade da implementação dessa jornada Lean na sua empresa, no seu projeto. Por quê? Porque é a partir da sua força, do seu engajamento, da sua participação física, envolvimento, suor, participar inclusive de workshops, querer aprender as metodologias. Aí você pode falar, Giovanni, mas um presidente de uma empresa não tem tempo. Gente, só para dar um exemplo aqui, nem gosto de ficar comparando muito, mas eu cheguei a fazer Gemba Walk, quem é do mundo Lean sabe o que é que pegar uma pessoa e ir para o chão de fábrica mesmo, e tem uma metodologia que eu desenvolvi aí para fazer Gemba Walk na indústria, na construção, na saúde, enfim. Nesse caso, desse exemplo que eu vou dar, foi na indústria automobilística, que é de onde eu vim. No último projeto que eu participei aqui de Taubaté, né? Na verdade, eu estava nesse projeto como um gerente, tinha os meus consultores, e eu reportava, né, nos steering committees mensais para o presidente da Volkswagen, um projeto feito dentro da Volkswagen. E uma vez a cada 2 meses, só para falar uma atividade, né, as outras várias, que o CEO, que na época era o seu Schmal, um alemão, né, que falava muito bem português, já morava no Brasil há muito tempo, hoje em dia retornou para a Alemanha, pegava ele, calçava sapato de segurança, óculos, e íamos para linha de produção, fazer Gemba Walk, olhar o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, sem hora marcada, somente eu e ele sabíamos, não tinha aquela comitiva, né, que geralmente acontece quando um presidente, alguém vai para uma linha de produção, existe uma preparação para mostrar somente as coisas boas, não. A gente ia para ver as coisas como elas eram, fazer perguntas, entender, verificar se aquilo que de cima para baixo estava sendo pensado, gerido e liderado por aquelas pessoas, e ele era o cabeça, realmente estava acontecendo. Não é para fazer auditoria, não é para pegar ninguém, não é para com ar negativo de punição, pelo contrário, ele era muito tranquilo e calmo, né? E obviamente a gente fez uma preparação desse líder, né, que era o seu Schmal, para que ele entendesse o motivo daquilo, como fazer, o approach de chegar, por isso que tem uma metodologia por trás. Mas só para dar um exemplo para vocês, isso também pode ser feito em qualquer lugar, num hospital, numa construção. Eu estou dando um exemplo de uma atividade, mas você pode participar de um workshop, os líderes podem participar de todo qualquer treinamento, até dos consultores internos, dos gestores, e precisa se envolver física e pessoalmente, puxando os temas. Nas reuniões de steering committees, pelo menos mensais, né? Talvez as semanais, a depender do tamanho da empresa, quanto mais alto, o cara não vai ter tanto tempo, mas pelo menos uma vez por mês para você saber o que está acontecendo, ir lá participar. Se for uma obra longe, ir na obra, não sei, é muito investimento, é querer muito de uma jornada, de uma filosofia de gestão que é o Lean, para ter pouco apoio. Então, tem que ser o contrário, né? Se eu quero que aquilo seja a minha jornada, se eu quero que aquilo seja o meu norte, né, que a gente chama no Lean, verdadeiro, eu tenho que adotar também para mim esse norte verdadeiro como fazendo parte da minha rotina, como fazendo parte do meu hábito de gestão, de liderança, de filosofia de trabalho, que é para isso que o Lean serve e ele vai te ajudar bastante. Então, se já começa de cima para baixo, terceirizando isso para um diretor ou para um gerente de contrato, vamos implementar o Lean, tá aqui, tô pagando a mentoria ou a consultoria, tá aqui um time de consultores internos de X pessoas, toca o barco, e aí eu vou fazendo ali as reuniões e de vez em quando apareço e tal. Se você não formaliza isso, mesmo no papel, com deveres, descrição de tarefas, né, e o que o cara tem que fazer
e quando, desde cima até abaixo, logicamente que cada função vai ter o seu dever e as suas responsabilidades e os seus afazeres. Se você não institucionaliza isso desde o início, você já começa errado e as pessoas não compram aquela ideia. Por quê? Se as pessoas de baixo, que é as que vão implementar e vão ter as dificuldades mesmo, veem que um líder não está envolvido, a força para que isso aconteça cai por água abaixo, né? E aí poderia falar aqui de gestão de mudança, de uma série de outras coisas que faz parte dessa filosofia de implementação, desse jeitão de se implementar o Lean, que a gente chegou num modelo hoje em dia, e que não tem uma receita de bolo, né? Eu criei o meu e é o que eu tenho praticado com os meus clientes, mas independente do jeito que você faça, do apoio externo que você tiver, se você estiver tendo ou não, você vai precisar deixar de terceirizar. Muitas vezes, obviamente, algumas tarefas, como eu disse, não que elas precisem ser terceirizadas, elas precisam ser denominadas para a função adequada. O que é do líder, o que é do CEO, o que são dos diretores, o que são dos gestores, o que é do consultor interno. Isso precisa estar claro, escrito, acordado e colocado no tempo para ser realizado e acompanhado, porque os resultados vão depender disso, né? Os resultados dos projetos vão depender das pessoas. Que pessoas? Essas pessoas. Porque lá na prática e lá na ponta, quem vai executar são apenas os executores, não que eles não tenham um valor. Pelo contrário, o grande valor, a gente sempre fala em virar a pirâmide, mas principalmente quem está no início, essa força inicial, essa garra de mostrar, de participar, de mostrar para o colaborador lá da obra ou do projeto, que você também, líder, está junto, está cobrando, está incentivando, está participando, se envolvendo o máximo que você pode, de uma reunião ou outra, indo no workshop, ver como é que está, direcionar e tal. É esse o papel do líder, né? Por isso que a gente descreve, coloca isso no tempo, atribui funções e faz com que todos participem. Então, não caia nesse risco número 1 de delegar. Você que é gestor, ou você que é um líder aí, né? Um CEO, um diretor que está me vendo agora ou está me ouvindo, não caia na besteira, né, de simplesmente querer implementar o Lean na sua empresa, no seu projeto, sem você se envolver e se participar mesmo, pessoalmente, tomar para si a responsabilidade. O projeto é meu, eu sou o líder, eu vou tocar como líder, obviamente, dentro do tempo que você tem, mas tendo as pessoas abaixo ali, fazendo cada qual a sua função, a sua verdadeira função que está descrita, que está acordada. Então, esse é o primeiro risco, não caia nessa possível falha. O segundo é do segundo nível, dos gestores. O segundo e o terceiro tema estão meio juntos aí, tá? O segundo tema é dos gestores para os consultores internos. Muitas vezes, né, começa-se uma implementação, o gerente do projeto ou o diretor do contrato, cada empresa chama de um jeito, a depender do tamanho desse projeto ou dessa obra, enfim. Tem aí a responsabilidade de, junto com o seu time, de implementar o Lean, né, de fazer as coisas acontecerem. E aí ele vai e terceiriza um monte de atividade que seria para ele, o gerente da obra, gerente do contrato, diretor do contrato, para uma das pessoas ou algumas das pessoas que são seus consultores internos. Essa é uma falha muito grande, né? Porque o consultor interno ele já tem uma carga de trabalho que é para ele, né? Que é ser um consultor interno. Não vou entrar em detalhes aqui agora, mas de realizar workshops, de puxar as atividades, de fazer com que as metodologias aconteçam, que as pessoas cumpram aquilo, de consulting, né? De consultoria interna, de rolar a bola, girar a máquina e fazer com que ela aconteça. E o seu papel de gestor, que você também tem várias atribuições, precisa ser desempenhado, que não são as atribuições de um consultor interno. Porque se você delega essa jornada de Lean somente para os consultores internos, pode acontecer, e eu tenho visto isso hoje, 2020, acontecer, já vi no passado outras vezes, mas a gente está passando por um momento que, inclusive, a gente tem que levar em consideração, você que é mais velho, né, e está há muito tempo no mercado, vai precisar levar isso em consideração que eu vou dizer agora. Essa nova geração pensa diferente, né? Elas querem ser valorizadas não apenas pelo dinheiro, por diversas outras coisas, pelo aprendizado, pelo envolvimento, por uma série de outras coisas que a sua geração, você que está há muito tempo no mercado, valorizava diferente. Não que tem certo ou errado, são gerações que pensam diferente e a gente tem que se adequar também a essa nova geração, porque senão vai acontecer duas coisas. Ou essa pessoa, que é um consultor externo, vai espanar e aí
você vai querer mandar ele embora porque você vai achar que ele não deu resultado, mas na verdade foi o gerente da obra ou o gestor ali que designou coisas a mais para ele que ele ficou sobrecarregado e não conseguiu entregar, inclusive coisas que não era para ele fazer. Ou a segunda coisa, ele vai pedir demissão. E aí, de novo, vi isso acontecer no passado, tenho visto isso acontecer, o cara vai espanar, porque por melhor que ele seja como colaborador, e eu tenho feito isso inclusive nas minhas mentorias, uma das coisas que eu faço lá no início é analisar o perfil comportamental. Não sei o que faço, eu levo uma pessoa, uma coach, ela é especialista nisso, e aí a gente analisa, ela analisa para mim o perfil do time, né, do gestor, do time de consultores, enfim, para saber se aquelas pessoas vão aguentar o rojão e se os consultores principalmente têm perfil de consultores. Para que esse caso não tenha, por melhores colaboradores que eles sejam, ou que eles vão para uma função para a qual eles, né, desempenhariam aí ou a qual eles desempenhariam uma melhor atividade, se eles não tiverem perfil de consultor, ou se a empresa realmente quiser, para que a gente saiba os gaps e possa treiná-los, porque cada uma pessoa tem um perfil. Uma é mais planejadora, outra é mais comunicadora, outra é mais analista, outra é mais executora. Dentro dos perfis de pessoas, que são 4, esses 4 que eu falei, você vai precisar ver, né? Às vezes a gente tem mais de um, mas aquele mais acentuado e que cabe para aquela função, porque ele vai precisar ser um consultor interno. E para ele não espanar, nem para você, no sentido de você ter que mandar ele embora, nem para ele querer ir embora e você perder um excelente consultor, um excelente colaborador, mas que na verdade naquele momento não entregou resultado porque não era dele a função e aí foi atribuído coisas para ele que ele nem sabia que ele tinha que fazer. De novo, tem que ser descrito, tem que ser acordado, tem que ser colocado no tempo e tem que ser gerido com números, né? Dentro da hierarquia, tem-se metas ali para se alcançar. E essas metas precisam ser alcançadas. E aí as atribuições precisam ser descritas. Isso é muito importante. Muita gente não faz isso no projeto do Lean. Vai direto para a ferramenta, para a metodologia de novo. Não é a abordagem que eu tenho trabalhado hoje. Estratégia de operação é entender o negócio. Entender o negócio faz parte dos processos e as pessoas. E também a atribuição de cada um. O terceiro ponto, que eu acho que vem meio que junto com o segundo, né? É da gestão do projeto, ou dos gestores, para os engenheiros. Vou chamar assim porque geralmente é o que a gente encontra em obra. Alguém mais novo, tocando a obra e fazendo meio que de tudo, né? E geralmente é uma pessoa, engenheiro de produção, engenheiro civil, que virou ali o engenheiro de produção e ele tem a responsabilidade de tocar a obra. Agora, nem sempre muito a ver com o Lean, mas ele está participando do workshops, ou seja, ele tem que participar de tudo aquilo que o Lean está trazendo, ele tem que tocar a obra, dar o resultado, ou seja, a obra tem que acontecer, ele tem que ver a logística, ele tem que ver a produção, ele tem que ver se a concreteira entregou o concreto, ele tem que ver uma série de coisas e ainda participar do Lean. É uma carga muito grande. E aí, se não tiver descrito e acordado com ele, ensinado para ele o que ele tem que fazer no tempo da forma correta, ele vai, além de não entregar o resultado que é a própria obra, né, que pode entregar um mau resultado, tudo aquilo que vier do Lean para ele vai ser um peso, uma sobrecarga, ele não vai querer participar, ele não vai se ver envolvido, ainda mais se for de novo uma pessoa mais velha, ele vai se ver fora disso porque só vai dar trabalho. Ele vai ver como algo a mais que chegou para mim que vai me dar dor de cabeça. Já vi isso no passado assim, dezenas de vezes, principalmente, de novo, não é discriminação nem nada, eu não estou aqui para causar polêmica, mas por pessoas às vezes mais velhas, com muita experiência e que sempre vivenciaram uma forma, né, específica de trabalho, que não tem certo nem errado. Ela sempre trabalhou daquela forma, ela sempre foi um engenheiro muito bem sucedido, deu resultado e tal, só que agora com uma nova filosofia, com algo novo chegando, essa pessoa também vai ter que se adequar a algumas coisas. E aí, para que ela contribua, ela vai ter que ser treinada, ela vai ter que ser envolvida, ela vai ter que comprar a ideia, ela vai ter que participar para que ela entregue o que ela tem que fazer e também para que o Lean possa ajudá-la a dar mais resultado dentro daquilo que ela precisa fazer, que é a obra e é o resultado do projeto. Então, não delegue, gestor, para esse engenheiro toda essa carga que às vezes, lá na ponta, ele não pode entregar e ele não consegue entregar, porque tem coisa que é sua, tem coisa que é dele, tem coisa que são de outras pessoas que às vezes ele acaba assumindo e essa sobrecarga com a vinda do Lean vai espanar o cara de alguma coisa. Ele ou não vai entregar ou ele vai ficar muito chateado e achar que o Lean é uma sobrecarga que vai trazer N coisas para ele fazer e que só vai dar trabalho. Tome muito cuidado com isso. E o quarto, que não é menos importante, vou chamar do projeto ou da empresa aí, né, essa delegação, essa terceirização, principalmente de coisas que são da obra,
para mestres e encarregados, né? Aí as empresas maiores, obras maiores, têm mestres, né, muito bem qualificados. Eu conheço mestres de gente, né, boníssima, encarregados também, com muitos anos de experiência. O cara tá lá, muitas vezes tem muito mais conhecimento que o próprio gerente da obra, ganha mais do que o gerente da obra em muitos casos. Enfim, tem N casos interessantes aí de projetos passados, né, pelos quais a gente já pôde participar. Mas essa terceirização para eles, inclusive eu estava discutindo isso há muito tempo atrás, na primeira obra que eu fiz, que foi a Arena de Manaus com o Andrade, lá com o Grageda, ele era o gerente, a gente já discutia sobre isso. E ficávamos lá, né, às vezes até 1h da manhã, como era Manaus, eu estava lá às vezes sozinho ou com algum outro consultor, ficava na obra, a gente discutindo. O Grageda é um cara muito detalhado. Abraço para você, Grageda, se estiver vendo esse vídeo. E a gente aprende muito, né, com essa parte de vocês aí, das obras, dos projetos em si. A gente quer contribuir com as metodologias, com as ferramentas, com as trocas de experiência, com aquilo que a gente trouxe aí, né, da nossa bagagem em outros projetos, para que isso sirva para vocês também. E é lógico, a gente recebe um feedback de conhecimento gigantesco aí, técnico, de coisas que a gente nem necessariamente precisaria estar aprendendo. E nesse caso, essa parte, né, de delegação de coisas, principalmente de produção e logística, para mestres encarregados nas obras é muito grande. Em alguns projetos não precisa ser mestre encarregado, pessoas mais ou menos do mesmo nível. O executor principal que tem ali a experiência principal de tocar as pessoas, né? No bom sentido, de tocar um projeto, de tocar a obra, que é o jeito que as pessoas falam em obra, principalmente. Não dá para ser dessa forma. Por quê? Você pensou, você contratou arquiteto, contratou engenheiro, às vezes foi feito externamente, inclusive no exterior, pagou para fazer um projeto, utilizou o BIM, fez uma série de coisas tecnológicas. E aí, na hora que começa o projeto, a execução é terceirizada para uma pessoa que às vezes não entende do detalhe daquilo que foi feito daquela forma com a tecnologia que foi pensada agora. E nós estamos em 2020, né? Eu não sei se esse nível de cargos nas empresas, aí é uma reflexão que você pode fazer melhor que eu, está sendo pensado também para envolvê-los no sentido de apresentar para esse tipo de cargo ou para esse tipo de profissional um número de tecnologia suficiente para que ele acompanhe, né, na obra e saiba viver com aquilo, né? Antes, por exemplo, era tudo de boca, né? Caderninho, caneta, papel em si. Hoje tem laptop, não sei o quê, marcação, horário, reuniões, uma série de coisas que muitas delas vêm do Lean, outras não, coisas que você aí da sua empresa vai implementar, e que essas pessoas não estão acostumadas. E aí, terceirizar, né, a mão de obra principal, que é o pensar na obra, que é o implementar aquilo que foi desenhado, pensado, colocado tact, ritmo, para uma pessoa que não conhece isso, é exigir demais. E aí sai da função dessa pessoa, né? Não está descrito para ela aquilo efetivamente que ela deve fazer, e aí a gente, por falta de tempo ou por algum outro motivo, acaba delegando, terceirizando. Faz aí porque eu tenho que cuidar de outra coisa. E aí o cara, obviamente, ele vai dar do jeito dele a conta do recado, muitas vezes errando, muitas vezes não sendo aquilo que foi planejado lá atrás, e aí aquela mudança de curso atrapalha o tact, o pool planning não funciona, sei lá, a logística que foi pensada em cada cenário que foi desenhado não vai ser porque ele lá no dia resolveu fazer de outro jeito, do jeito dele, porque ele só entende daquele jeito. Enfim, não dá para se terceirizar a parte técnica de uma maneira tão drástica assim, né? A indústria passou por isso há anos atrás, eu lembro, né? Eu estava em algumas indústrias e a gente já discutia sobre esse assunto. Qual era o papel? Logicamente, cada empresa tem aí uma certa nomenclatura, mas da pessoa da linha, né? O mestre, que na obra aqui é a pessoa gestora da linha de produção ali, o operador que tem mais experiência, que substitui um outro ali na falta de um possível, a pessoa vai no banheiro, tal, tem uma série de nomes, cada empresa põe de um jeito, mas essa pessoa mais qualificada, mais experiente, que está ali supervisionando, gerindo, puxando as pessoas e tocando, né, a produção, a logística, enfim, tocando aquilo que tem que ser feito, o dia a dia, é ela que pode atrapalhar as coisas também, fazendo do jeito dela, se esse jeito não for melhor. Ou pode ser o potencial fazedor correto das coisas, se ele for realmente, estiver no barco, estiver envolvido. Então,
Não caia na besteira de delegar tudo que for técnico para essa pessoa sem que o Lean esteja junto, essa descrição esteja acordada e sem que você envolva essa pessoa. Se for uma pessoa mais velha, então, como eu disse, ela vai precisar ser envolvida, né? Você vai precisar ganhar esse cara no bom sentido de não só envolvê-lo fisicamente, mas de explicar, treinar, promover a forma de que essa pessoa, do como ele vai realmente em cada uma das etapas agregar valor para o resultado do que o Lean pode trazer e uma série de outras coisas que precisa ser feita. Então, muito cuidado com esses riscos, essa terceirização exagerada de função e de responsabilidade no sentido de faça você aí, porque eu tenho outras responsabilidades, ela é muito perigosa, ela acontece todos os dias na prática e eu prefiro que você faça essa reflexão aí agora. Junte o seu time ou discuta internamente. Se você quiser comentar aí nesse vídeo o que você está passando, se você já viveu isso, melhor ainda. Vamos interagir, vamos fazer com que essa comunidade, tanto no YouTube quanto nas mídias sociais, aí a gente tenha essa interação e possa trocar cada vez mais ideias, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende um com o outro, tá ok? Fico por aqui. Se você ainda não cogitou a hipótese de se inscrever no canal, se inscreva. Me ajude a fazer com que esses vídeos, né, cheguem a cada vez mais pessoas aí para a gente crescer essa comunidade. Se você ainda não conhece a comunidade Lean Construction e Excelência Operacional, é gratuita no Telegram. Entre lá, vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo para que você participe aí com a gente de diversas iniciativas que a gente está fazendo agora. Um pouquinho menos do que a gente queria, mas que a gente vai fazer daqui para frente em prol da sua performance, do seu conhecimento, dos seus resultados. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.